Universidade Federal do Piauí, em 1991. Fez mestrado em psicologia com foco em neurociências e comportamento pela Universidade de São Paulo, em 1994. E seu doutorado também em psicologia focado em neurociências e comportamento pela mesma instituição, a USP, né? Seu pós-doutorado foi em cronobiologia na Universidade de Barcelona, Espanha. Atualmente, ele é professor de neurofisiologia e cronobiologia no Departamento de Fisiologia e Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor titular do programa de pós-graduação em psicobiologia, que é conceito 6 da CAPES, área de psicologia, e membro do Comitê Científico da Rede Nacional Ciência para a Educação, CPE. Então, com todas essas credenciais e fora aquelas que eu não falei, nós temos hoje o nosso querido convidado, que é a segunda vez que nos brinda com a palestra. E já aproveitando o momento, já vou convidando para o próximo ano, viu? A gente não pode perder tempo aqui, não. Convida logo, porque o cabo logo se amarra, se compromete e pronto. Eu fiz isso no ano passado, olha aí o resultado. Tá bom, João, mande ver, querido. Pode começar, viu? Você tem 1 hora e 1 hora para perguntas e respostas, né? E a ideia é que a gente termine isso lá para as 4 horas da tarde, certo? Um abraço grande aí. Eu estou por aqui. Ok, colegas, né? É um prazer, né, estar aqui novamente. Eu tenho 2 entradas aqui no sistema, porque eu estou fazendo uma projeção e outra eu estou vendo as carinhas das pessoas, né, no sentido de manter, né, pelo menos um contato. E aí eu fico à disposição, quem tiver qualquer pergunta, quiser fazer qualquer comentário, pode interromper. Se tiver algum problema de áudio, de vídeo, por favor, interrompa em qualquer momento, tá? Então, dando, né, continuidade, aqui apresentando aqui a nossa apresentação, né, que é um tema que eu estou chamando, né, é um título de uma publicação minha com o professor Nelson Marques, que é Cronobiologia, uma multidisciplinaridade necessária, né, aqui para o programa de Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, aí da Universidade Federal de Pernambuco, um programa do qual eu tenho um carinho muito grande, né, já interagi com vários colegas aí do programa, né, conheço, né, alguns docentes, né, já acompanhei alguns trabalhos realizados aí no programa, né, e aí essa disciplina aqui, né, o professor Raul, né, criou a teoria epistemológica, que é a segunda vez que eu estou participando, né, participei o ano passado, esse ano, né, e eu espero, né, que vocês, né, para os pós-graduandos e outros que estejam, né, participando direto ou indiretamente aqui, né, possam, né, ter algum ganho em termos de conhecimento, né, sobre o fazer ciência, que é o que eu pretendo fazer hoje, né? Então, o que eu vou fazer nesse primeiro momento agora, que geralmente a gente faz, né, uma declaração de conflito, né, eu vou fazer aquilo que eu chamo uma declaração ideológica, né? Então, eu vou primeiro dizer que eu sou um materialista dialético, e assim que eu tenho feito, né, tenho construído a ciência, né, e é assim que eu construí esta minha apresentação, né? Então, isso, né, deixar isso já bastante claro, já desde o início, né? Então, quando eu falo, né, de cronobiologia, eu estou aqui nessa questão fazendo uma um questionamento, né? Porque a cronobiologia, como uma disciplina, né, formal, ela é muito recente, né? Se nós olharmos, né, aqui a cronobiologia, eu vou aqui só ajeitar aqui o meu ponteiro. Tá? A cronobiologia, né, ela
é formalmente considerada como uma disciplina a partir aqui, né, de 1960, quando é realizado esse simpósio no Cold Spring Harbor, né, que é um grande instituto, né, de pesquisa nos Estados Unidos, lá em Maine, e que esse simpósio, que é o 15º, é chamado Biological Clock. Aqui nesse simpósio, basicamente, esta é uma foto, né, do simpósio, né, lá do próprio instituto, e aí é onde você tem a formalização, os historiadores da área de ciência colocam isso como um momento, né, da criação da disciplina cronobiologia em si. Mas o que a gente tem é que a primeira, né, relato histórico, né, de um ritmo biológico, ele é datado de 1729, que é esse texto, na verdade, é uma carta de um astrônomo francês chamado de Marin, né, em que ele encaminha para a Academia de Ciências, né, de Paris, né, onde ele relata, né, um movimento das folhas da sensitiva. A sensitiva é uma planta que, inclusive, tem aqui no Nordeste do Brasil. Né, alguns, quando criança, a gente chamava de Maria vai com as outras, porque a gente bate, né, e ela fecha ou abre as folhas, né, e aí você vê que durante o dia as folhas estão abertas, durante a noite as folhas fecham. E o Desmond, como astrônomo, ele trabalhava no observatório, então era um ambiente mais ou menos fechado. Ele percebia que, embora tenha entrado pouca luz ali, ela continuava tendo os movimentos. E ele relata isso, né, para a academia e sugere, então, que provavelmente a planta deva ter algum mecanismo para promover, né, esse movimento, né, das folhas, independente de ter a presença da luz, né, e do escuro. Seja alguma coisa endógena, né, sem uma influência física externa, teria esse movimento. Então, seria o primeiro relato, né, disso. E aí, assim, como é que você pode explicar esse atraso tão grande? Porque eu tenho, né, ou seja, de 1729 até 1960, né, há um tempo, né, bastante longo, né? Então, né, como, né, uma disciplina, né, que vai se formar só nos anos 60. A outra, qual é o futuro, né, da cronobiologia? Então, essas duas perguntas eu vou tentar responder para vocês, fazendo uma leitura, né, mais, né, pensando no aspecto, né, do qual eu posso dizer, né, do meu, né, olhar, né, mais, né, como um materialista, né, dialético. E assim, como é que eu posso explicar esse atraso? Né? Utilizando, então, o materialismo, pensando no materialismo histórico dialético, né? O que é que tem o materialismo? Ele vai pressupor que as relações sociais, as relações políticas, as relações econômicas, as relações de trabalho, né, de uma sociedade, elas são determinadas pela a produção material da vida. Né? Este é um princípio básico. Né? O segundo é que é uma metodologia, o materialismo dialético, né, de análise, que parte da ideia de que todas as coisas ela tem uma contradição e elas estão em constante mudança. Né? Podemos dizer, né, que nada é estático, né? Tudo está em mudança, e nós vamos ver que essa expressão que tudo está, né, em mudança, ela é fundamental, inclusive, para a gente poder entender os fenômenos biológicos, né, ou os fenômenos da realidade. Né? Então, isso eu tenho mudança, se tem contradição, significa que eu tenho diversidade nos processos, né, e nos agentes, né, da realidade. E aí, então, pensando, fazendo após nessa minha apresentação breve, né, o meu roteiro da minha apresentação vai ser esse. Primeiro, eu vou introduzir um pouco a cronobiologia em si, de uma forma geral. Depois eu vou comentar alguns aspectos sobre uma questão fundamental na cronobiologia, que foi importante para o desenvolvimento, né, que é o que nós chamamos de relógio biológico. Quais são as contradições que surgem nas próprias pesquisas da cronobiologia?
E, por fim, né, como é que esses achados da cronobiologia têm a ver com a nossa sociedade atual? Né? Se a gente tiver tempo, a gente chega até esse tópico. Eu fico à disposição de vocês, façam qualquer intervenção a qualquer momento. Esse é um roteiro, mas esse roteiro ele pode ser quebrado, ele pode ser parado, tá? Fiquem à vontade para fazer qualquer intervenção. Então, falando em cronobiologia já no mundo hoje, ou no século XXI, qual uma implicação para a cronobiologia? Uma delas é esse ambiente, né? Este ambiente que a gente tem aqui desse lado, né? Uma unidade de tratamento, né? Isso aqui é uma unidade mais ou menos, né? Semi-intensiva de um hospital. Aqui a gente vê que é um ambiente escuro, um ambiente com a tonalidade mais para o cinza, mais para aquele amarelo escuro, né? Sem janelas, equipamentos médicos, tá? E aquilo tem um outro ambiente totalmente diferente, claro, muita luz, uma ampla janela aqui, uma outra do outro lado, né? Então, veja, são dois ambientes diferentes. Este ambiente mais escuro, né, do qual, né, a gente tem uma sensação desagradável, era um ambiente típico da época quando eu fazia graduação em medicina, lá no século passado, ou melhor, lá no milênio passado, em que nós pensávamos, né, nós tínhamos a concepção de que quanto mais eu controlasse, né, o paciente, mais eu controlasse o ambiente onde o paciente estivesse, melhor eu tinha controle sobre o funcionamento e melhor eu tratava o paciente. Isto já não é mais aceitável, né? E hoje, né, a realidade é que os ambientes hospitalares eles simulam muito mais o ambiente real, a natureza, no sentido de claridade, de ruído e etc. Porque nós sabemos que nós, como organismo vivo, temos uma interação e dependemos dessa interação com eventos temporais que ocorrem, né, no ambiente. E quanto mais a gente tem esse contato, é melhor o funcionamento fisiológico e melhor para a nossa saúde. Mas por que isso, né, demorou tanto a gente compreender o processo? Então, eu volto, né, para um conceito clássico, né, da fisiologia, o conceito da homeostasia. Esse conceito, né, a ideia dele é proposta pelo Claude Bernard. Ela foi fundamental para o surgimento da medicina científica. Ou seja, no século XIX, ao propor essas ideias, Claude Bernard tirou a medicina, né, de uma condição cujo as suas bases era mais metafísica, era muito mais baseada, né, em suposições místicas e passou a colocar a medicina, né, basicamente a fisiologia, ou seja, criando a fisiologia propriamente dito, né, e aí tornando a medicina como uma prática baseada na ciência. Que foi a ideia, né? O Claude Bernard, ele sai lá de Lyon, na França, ele queria ser um pintor, um artista plástico. Ele sai de Lyon com os seus rabiscos, seus desenhos, as suas pinturas debaixo do braço, vai para Paris, para a Escola de Belas Artes e tenta entrar na Escola de Belas Artes. E quem o atende, o professor que vai fazer a avaliação dele, diz para ele: olha, filho, você não tem habilidade nenhuma como artista, vá escolher outra coisa. Ele sai da Escola de Belas Artes, chateado, e vai e ingressa na Escola de Medicina. E revoluciona, né, a medicina criando a fisiologia. Então, o que o Claude Bernard faz, ele faz uma analogia com o que existia na biologia. Nós estamos falando isso no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, melhor dizendo. O Claude Bernard vai pensar o seguinte: olha, talvez se eu fizer uma analogia do corpo humano ou de um organismo, né, com o meio ambiente, né, talvez isso seja mais interessante. Então, em vez de eu falar meio ambiente, da natureza, eu vou falar meio interno. Cada organismo tem o seu meio interno. E esse meio interno ele precisa estar em equilíbrio. Então, ele cria esse conceito de meio interno e ele cria esse conceito de equilíbrio. Então, ele vai dizer, equilíbrio é igual a ser saudável, a saúde. Então, para o Claude Bernard, então, ele vai dizer que cada célula, né, cada tecido, cada órgão, cada sistema, né, tem a função de controlar,
o meio interno, ou seja, são um mecanismo de controle para manter o equilíbrio do meio interno. O Claude Bernard, inclusive, usava o termo, que o meio interno era fixo. Então, perturbações no meio interno gerava respostas, no sentido de manter isso em equilíbrio. Então, o que nós precisávamos entender, experimentalmente, é como estes mecanismos de regulação para manter o meio interno. E quando esse mecanismo ele quebra, porque quando ele está disfuncional, eu estou no estado da doença. Então, o que eu preciso é aprender como é que corrige, porque assim eu consigo tratar a doença. Posteriormente, o Walter Cannon, já no século XX, em 1920, em Harvard, ele vai, cria essa ideia desse conceito de retroalimentação e propõe o termo, homeostasia, ou seja, homeo, de o que é equilíbrio, estasia de estático, ou seja, o equilíbrio estático. Então, a ideia é essa aqui, Todas as vezes que eu tenho um estímulo, nesse diagrama aqui, eu tenho a ideia da retroalimentação, do controle homeostático. Quando eu tenho um estímulo, eu vou ter um receptor que vai detectar esse estímulo. Isso vai, então, ter uma via aferente que vai levar esse sinal, essa informação até um sistema que integra. Esse sistema integrador, então, ele vai ter uma resposta atuando sobre um efetor que vai promover uma resposta. E essa resposta é um mecanismo de retroalimentação, geralmente de forma oposta. Por isso, aqui é uma retroalimentação negativa. Então, essa ideia foi importante, Então, isso surge, nesse diagrama aqui, a gente vê exatamente como é que eu olharia isso, o estado da doença e da saúde. Então, o organismo ele estaria, quando eu digo ele está em homeostase, ele está em equilíbrio. Essa era a ideia do Walter Cannon. Então, essa ideia dele estaria me dizendo, estou em equilíbrio, e aí eu tenho mudanças externas e mudanças internas. Uma mudança externa que ocorre com todos nós, no dia a dia, é, por exemplo, a alimentação. Nós temos níveis de glicose estáveis, níveis de aminoácido, ácido gráficos estáveis, mas quando eu como, eu quebro isso totalmente. Eu tenho uma mudança externa. E isso vai gerar uma mudança interna, que vai quebrar o equilíbrio. Os níveis de glicose vão lá para cima. Eu posso também ter uma mudança interna. Essa mudança interna pode ser, por exemplo, em decorrência de um aumento da pressão arterial, em decorrência do aumento, por exemplo, da atividade cardíaca. Isso também gera uma quebra, ou uma perda do equilíbrio. Quando eu tenho essa perda do equilíbrio, eu tenho o organismo ele vai tentar compensar isso. Quando a compensação é bem sucedida, no caso, por exemplo, durante a alimentação, eu como muito, os níveis de glicose vão lá para cima, porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que é carboidrato, os amidos, e vou quebrar tudo, e transformar em glicose e vou absorver o monossacarídeo, Eu não vou absorver aquelas cadeias longas, eu vou absorver pedaços, eu vou absorver muita glicose. Ao absorver glicose, isso vai lá para cima, na circulação sanguínea, a concentração fica muito alta. E a concentração alta de glicose, por exemplo, ela não pode ser, porque senão ela aumenta a osmolaridade, isso vai provocar lesão vascular e vários outros efeitos. Então, automaticamente, o sistema ele vai ter uma produção de insulina, porque a glicose facilmente ela entra na célula. A glicose, ela não obrigatoriamente ela precisa da insulina para entrar na célula, ela entra na célula. Mas, quando eu aumento uma grande quantidade de glicose fica muito grande, a glicemia fica muito alta, a capacidade da membrana em absorver glicose, não dá conta disso. Então, eu preciso de um transporte que vai ser ativado pela insulina. Então, a insulina é necessária para aumentar a captação da célula, a glicose possa passar para o interior da célula e diminua a concentração extracelular e volte ao equilíbrio. E aí significa que eu vou ter uma compensação bem sucedida. E aí eu estou no estado de saúde. Porém, eu posso ter a condição
de que o indivíduo não produz insulina, diabetes tipo 1. Então, se ele não produz insulina, a glicose fica com excesso, porque o sistema não é capaz, né, de fazer com que a insulina entre além do que normalmente ela estava entrando. E é isso, o acúmulo de insulina vai levar a todas as consequências, né, porque eu tenho uma falha na compensação, né? E aí isso, então, é uma doença que é o diabetes. Ou eu tenho uma deficiência, né, no receptor, ou eu tenho uma insensibilidade, uma resistência à insulina, falha na compensação, provoca doença, diabetes tipo 2. Então, veja, esse modelo ele foi importante para a gente explicar, né, as doenças e o quadro de saúde. Isso é fisiologia básica, isso é fisiologia pura. Agora, e não é que isso esteja errado, a questão é assim, é quando eu olho isto de uma forma estática, sem pensar nas mudanças. Aí é onde é que entra, né, uma concepção dialética, né, que você, então isso aqui eu tenho, existe, mas isso pode mudar, né? Então, a ideia de uma forma rígida, se eu olhar isso aqui de uma forma rígida, né, eu vou achar que isso é uma ideia anti-mudança. Por quê? Porque eu vou dizer o seguinte, eu vou pensar, se eu entendo um sistema que compensa, e eu vou saber que esse sistema que compensa, ele é diferente. Porque uma coisa, né, é que a gente tem que entender, por exemplo, um feto, a fisiologia de um feto é diferente. Por exemplo, a sinapse, né, no nosso cérebro, enquanto nós estamos como na fase fetal, elas são todas excitatórias, não existe sinapse, né, inibitórias. Por quê? Porque na fase fetal, a concentração de cloro ela é maior dentro da célula. É necessário que, durante o desenvolvimento fetal, né, a expressão do gene que vai fazer o processo de transcrição, tradução da proteína, né, que vai formar um canal, na verdade, o transportador, né, do cloro do intracelular para o extracelular, fazendo com que o cloro fique mais concentrado no extracelular. E aí, quando a gente nasce, um recém-nascido tem muito mais, né, célula, ele quase não tem, né, sinapse inibitória, por isso que um recém-nascido, facilmente, ele tem mais facilidade de ter convulsão do que um indivíduo, uma criança ou um adulto. Né? E a sinapse inibitória, elas vão crescendo ao longo da fase do desenvolvimento. Então, a fisiologia de um feto é uma coisa, a fisiologia de um recém-nascido, né, é outra, né? A fisiologia, né, de uma criança é outra, a fisiologia, né, de um adolescente é outra, de um adulto é outra e de um idoso é outra. E à toa que a gente hoje tem as especialidades médicas. Eu tenho um neonatologista, que é alguém que faz 6 anos de graduação em medicina, faz 2, 3 anos em pediatria e mais 2 anos, né, como uma subespecialidade, neonatologia. Então, ele passa 9 anos estudando para ter a formação. Por quê? Porque é a fisiologia do neonato. E olha que o neonato dura pouco. Né? Logo, logo ele sai da fase do neonato e se torna um recém-nascido e vai se tornar uma criança. Né? E a fisiologia é diferente. Eu digo para os meus alunos de medicina, olha, eu sei muita fisiologia, mas fisiologia de adulto. Eu não sei fisiologia do recém-nascido, eu não sei fisiologia de criança, inclusive. Porque criança não é um adulto. Então, você tem mudança. Então, se eu olho esse esquema de uma forma muito estreita, né, eu sou anti-mudança. Né? Inclusive, né, isso já foi há algum tempo atrás, a ideia de, por exemplo, o médico fazia tudo. Hoje ele não faz, porque ele sabe que é diferente. Eu não posso aplicar os meus conhecimentos. Né? Ou seja, uma criança não tem hormônio, os hormônios estão lá embaixo, e um adolescente explodiu de hormônio. Né? São diferentes. Né? Uma mulher que é grávida e não grávida, elas são fisiologicamente diferentes. E se eu pensar na mesma ideia, né, eu vou ver que não muda, mas muda. Né? Então, essa ideia da constância, que quem estudou, fez o curso de medicina ou outro curso da área de saúde, estudou fisiologia no Guyton, principalmente no tratado,
né? Sabe que na primeira página das edições anteriores, as edições antes do século XXI, a primeira frase era que a homeostasia garantia que o meu interno era constante, né? E, então, isso, né, fez com que o que ocorre, né? Na verdade, né, eu tenho, né, uma coisa dizendo de que as coisas não mudam, e, na verdade, mudam, né? Não é assim. E isso entra uma outra questão que foi importante, né, que foi importante no crescimento, mas depois se demonstrou uma contradição, que é a questão da média. É muito comum a gente falar muito em média, né? Ah, qual é a sua pressão arterial? Ah, é isso. Ah, qual é a sua temperatura normal? É tanto. Ah, qual é o normal disso ou normal daquilo? E não é bem assim, né? Ou seja, aquilo que nós chamamos de média é puramente um abstrato matemático, né? Não é um construto fisiológico. E, infelizmente, nós criamos, durante o século XX, a ideia de que o normal é média, o que é a média é o normal. E onde é que está a mudança? O professor Luiz Mena Barreto, né, do qual eu tive o privilégio de trabalhar durante a pós-graduação, ele dizia assim, ó, o que é o normal? É dormir ou estar acordado? Ou é a média dos dois? Porque se for a média dos dois, é ser sonolento, né? Então, essa crítica da média, ela é importante. E aí, para fazer isso, introduzir isso de uma forma, né, empírica, eu vou mostrar esse dado, né? Esse dado ele é muito interessante. Esse dado ele um ritmo diário, né, do hormônio, do hormônio de crescimento. Então, esse aqui é uma criança normal, isso é um dado real, né, um dado coletado, né, no hospital, né, das clínicas, né, lá na Universidade de São Paulo. Então, o que eles têm é o seguinte, né, das 8, né, até as 8 do outro dia, a cada 20 minutos, né, a criança é internada no hospital e eu tenho uma coleta, né, da amostra, né, de sangue e é feito, né, uma dosagem através da técnica de radioimunissar e do hormônio de crescimento. Então, isso aqui eu tenho uma concentração do hormônio de crescimento em nanograma por ml e aqui as horas, a cada 20 minutos, né? Então, o que eu tenho, né, é o seguinte, ó, na primeira medida, que essa criança ela ficou o dia todo no hospital, então, a cada 20 minutos, eu ia lá e coletava, né, uma pequena quantidade de sangue, ela estava com um catéter no braço, né? Então, aqui eu fiz a primeira medida, deu 0, a segunda medida deu lá 1 nanograma, a terceira já deu 7, a quarta já deu aqui 2, a outra deu 0,5, aí assim sucessivamente, aí 0, 0, 0, depois subiu de novo, cai, sobe, cai e tal, etc. E assim sucessivamente. Aí quando chega aqui à noite, ó, aumentou muito, caiu, aumentou, caiu, aumentou, caiu, aumentou, e assim sucessivamente. O que a gente vê? É que, na verdade, a secreção ela é pulsátil. Então, a hipófise ela não fica, né, em equilíbrio constante, secretando toda hora o hormônio de crescimento. Não, ela secreta para, secreta para. E quando é à noite, ela secreta muito. Aí volta, para de secretar. Secreta muito e volta e para de secretar. Então, vejam, não é uma constância. Então, se eu olho esse dado, né, que eu vejo ele do mesmo jeito, né, e se eu for falar qual o significado da média para esta condição? O significado da média aqui, que é um valor de 16,7 nanograma, não faz sentido, não representa nada. Por que ela não representa? Porque ela não mostra a diversidade do que está acontecendo, ela não mostra as mudanças que estão acontecendo, elas não mostram as contradições, que é momentos que eu tenho 0 e momentos que eu tenho 40, né, nanogramas. E por que que a média ela é tão imposta assim? Na verdade, o que eu queria convidar vocês a refletir agora, né, é que, na verdade, isso não é só na fisiologia, não é só na medicina. Na verdade, isso é um olhar, né, de uma visão não dialética, de uma visão que acha que as coisas não mudam, que as coisas estão aí porque estão aí. E por isso mesmo, né? Aqui, neste caso, né, o valor médio ele não tem nenhum significado fisiológico.
Na verdade, o que eu tenho aqui é uma variabilidade, né, aqui do meu sinal, ela vai em secreção pulsátil, né, e uma variabilidade que esses pulsos são de baixas amplitudes durante o dia e de alta amplitude durante a noite. Mas tem uma outra característica importante, é que ela é periódica, porque num dia é assim, no outro dia ela vai ser uma sequência. Eu tenho uma sequência periódica. Mas essa visão de média, ela é essa visão que tende, né, a impor que não ocorre mudança. Por exemplo, todo mundo fala, né, vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Veja, por exemplo, na demografia, quando a gente fala densidade demográfica. Se eu for falar densidade demográfica do Brasil, o que é a densidade demográfica? É o número de habitantes pela área territorial. Nosso número de habitantes mais ou menos esse, a nossa área territorial é essa, então a nossa densidade territorial é aqui, é aproximadamente 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Qual é o significado disso? Nada, não serve para nada esse dado. Esse dado é um absurdo. Ele não serve para fazer nada em políticas públicas. Por quê? Porque, na verdade, a densidade do Brasil é essa daqui. Isso aqui, sim. Eu tenho um Brasil cuja a densidade populacional ela é gigantesca na região, né, costeira, e aqui a densidade está aberta. Então, a minha política pública ela tem que trabalhar com esse dado, e não com esse dado de densidade média. A densidade, eu estou falando da densidade espacial, é a mesma coisa que ocorre, né, quando um ecólogo vai e faz lá o ambiente dele e diz: esse aqui é o nicho ecológico, o meu nicho espacial, que faz a densidade da distribuição das suas espécies. Se ele não fizer uma distribuição considerando que tem uma diversidade, isso não vai funcionar. Então, isso não tem sentido. Do mesmo jeito, veja, isso é uma manchete, claro. Essa manchete diz, olha, a renda média do brasileiro chega a R$ 1.893 por pessoa, mostra o IBGE. Isso é uma mentira. Isso é média, mas isso não é a real, gente. Isso só é média. Isso é um artefato matemático. Isso não representa a realidade. Por que não representa a realidade? Porque ela não representa, né, a diversidade do que existe. A diversidade brasileira é essa. Então, o que significa isso aqui? Isso aqui é uma pirâmide do Brasil que mostra que quase que metade, 46%, né, quase 50% da população tem uma renda abaixo de um salário mínimo. Esta aqui é a realidade. Não é essa daqui. A média não significa nada. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui, olha, veja, aí eu tenho lá 1% com a renda lá em cima. Então, veja, na hora que eu falo renda média, eu estou querendo impedir, ou eu querendo, né, obstruir a realidade e dizer exatamente, né, que não existe diversidade, que não existe contradição, que não existe concentração de renda. Então, esse fenômeno, o que eu estou querendo que vocês reflitam, né, é que o que a gente vê aqui nesse fenômeno biológico, puramente, aqui é um fenômeno biológico, mas essa ideia de média, ela está interligada, não é só no fenômeno biológico, esse conceito equivocado, que não me mostra o que é real. Também com as questões sociais, porque as coisas estão todas interconectadas entre si. Então, vejam, aqui, é claro que isso vai ter uma implicação gigantesca para o diagnóstico. O que eu vou fazer para o diagnóstico? Eu tenho que fazer uma medida. Que medida eu posso fazer? Eu posso pegar lá, espetar uma agulha e colher sangue de uma criança e botar lá no aparelho, né, e ele vai lá me dar o valor da concentração do hormônio de crescimento. Como é que eu vou fazer isso? E se eu medir bem aqui, às 20 horas, vai dar 0. Se eu medir aqui, se fosse eu coincidir com esse 0 ou com esse 0. Então, não faz sentido eu simplesmente chegar lá e pegar a agulha e botar no sujeito. Eu tenho várias formas. O ideal é fazer o perfil diário, é fazer isso aqui que nós fizemos. Né? Mas, infelizmente,
né, o ideal, né, nem sempre é o possível, né? Mas eu tenho uma segunda possibilidade. Em vez de eu fazer, eu faço 3 medidas. Porque, veja, né, eu posso ter uma criança que tem déficit de crescimento, por deficiência do hormônio de crescimento, que durante, né, isso foi o que foi mostrado, né, pela doutora Sandra, lá no Hospital das Clínicas, que foi a tese de doutorado dela, é que durante o dia, os picos diurnos mantinham o que eram reduzidos, eram os picos noturnos. Então, essa criança ela precisa ter reposição do hormônio de crescimento. Mas as medidas diurnas não alteravam. Então, às vezes, se eu fizer 2, 3 medidas, esses picos aqui, eles podem estar muito baixos. Aí, uma alternativa é eu fazer o seguinte, então, vamos lá e medir, né, o metabólico. Porque o que ocorre? O que ocorre durante o dia? Eu estou toda hora, né, tenho alimentação, tenho muita alteração externa no meu organismo. Mas à noite eu não tenho, né, quase interferência externa. Eu durmo a noite inteira, no caso aí a criança. Então ela vai dormir, né, o hormônio de crescimento vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, e o fígado vai metabolizar essa molécula. Para quê? Para ela ser eliminada na urina. O que vai acontecer a noite inteira? O metabólito, né, vai ficar acumulado na urina. Então, aqui, quando a criança acorda, eu posso chegar e fazer a medida do metabólito na urina. Ao fazer isso, eu vejo o que acumulou ao longo da noite. E fazer essa avaliação significa eu ter uma medida mais precisa do que simplesmente ter uma medida, né, na média ou uma única medida. Então, veja, a implicação disso é importante, né, a mesma coisa para a questão da implicação para o tratamento. Então, se eu for implicar para o tratamento, né, eu vou, né, claro, né, preferir, se eu vou precisar repor o hormônio de crescimento, fazer isso aqui, antes da criança dormir, e não aqui durante o dia. Porque, fisiologicamente, eu tenho, né, baixos níveis de hormônio de crescimento durante o dia e altos níveis de crescimento durante a noite. E eu preciso repor, eu preciso simular isso para, né, simular o real e fazer com que essa criança, né, tenha um crescimento, né, adequado, né, com a reposição do hormônio de crescimento. Joaci, pode falar. Perfeito, perfeito, Joaci. Isso mesmo, né? Ou seja, que você tem que tratar tentando simular o máximo possível todos os aspectos fisiológicos envolvidos, né? Então, quando eu falo aqui as contradições, eu vou dar 3 exemplos de 3 pesquisadores que são clássicos na fisiologia. O primeiro deles, né, é o Ashaf, né? O Ashaf, lá na década de 20, ele fazia estudo sobre regulação, né, da temperatura, fisiologia da temperatura. Então, a primeira coisa que ele foi fazer um controle, né, do sistema, e ele fez experimento nele mesmo. Nessa época era muito comum fazer experimento, autoexperimento, fazer experimento nos filhos, tal, etc. Então, o Ashaf, né, então ele entrava num ambiente muito gelado, né, e fazia medidas de temperatura pré e pós, e o tempo que ele ficava, e o que ele percebia é que quando ele fazia isso em horários diferentes, né, ele via que a temperatura mudava, a resposta não era a mesma. E quanto mais ele controlava as variáveis, os quais ele achava que podia estar interferindo nisso, né, mais essa variação que ele chamava da perda de calor, porque ele entrava num ambiente frio, né, então será num ambiente frio, ele entrava exatamente numa banheira, né, com gelo, ao entrar, o que a temperatura da água, da banheira, estava mais baixa, então ele perdia calor. Então, a perda de calor variava ao longo do dia. E quanto mais ele controlava isso, mais essa, né, perda ela era, né, mais intensa, e ele nunca tinha visto isso, né, durante todos os estudos deles prévios. Né? Então, aquilo era algo novo para ele. O Ashaf, né, o Franz Halber, desculpa, né, que foi um pesquisador, acho que foi um cronobiologista, né, clássico, né, da Alemanha, né, o Franz Halber foi um americano,
né? E o que o Haber estudava, ele começou a estudar a variação, né? Ou seja, os níveis, né, as células sanguíneas, e quando ele fazia a contagem, né, das células, da composição da célula sanguínea, ele via que existia uma variação ao longo do dia, né? E o que ele diz claramente, quanto mais ele controlava os experimentos, mais, né, essa variabilidade, essa confusa variabilidade, né, e sem nenhuma razão, aparecia, né? Ele via com mais clareza, né? Então, porque ele queria, né, ele queria a homeostasia clássica, né? Ele queria que fosse constante ao longo, todas as medidas fossem iguais. O Alan Hemberg, né, ele estava estudando, né, o controle, né, a fisiologia renal, né, de soldados franceses. Né, o Alan Hemberg, né, o que ele estudava nesse aspecto, ele fazia medidas, né, de secreção de potássio, né, os níveis de concentração de potássio na urina, e o que ele percebia é que quanto mais ele controlava, né, aparecia, né, aquela variação ao longo do dia, e o qual dizia, né, que era um resultado, a surpresa foi muito grande, porque ele não esperava, esperava constância, né, e o que eles encontravam era uma variação, né. Então, a grande questão desses aspectos do cronobiológico, né, ela é interessante, né? E aí o que a gente, né, vê no desenvolvimento da cronobiologia, né, foi um desenvolvimento durante a década, né, de 70, né, 80 e 90, assim, espetacular, né? E uma coisa fundamental foi essa visão, né, essa ideia, esse conceito até de relógio biológico. Nada mais é do que uma metáfora, né, física, né, de uma estrutura biológica que funciona como um relógio, né? E a primeira ideia disso no mamífero, né, de que a gente tem uma estrutura no mamífero que regula a expressão da ritmicidade, ela foi proposta por dois pesquisadores em publicações independentes. Uma delas foi aqui pelo Robert Moore, um grande, né, neuroanatomista americano. O que ele fez foi lesão num grupo de neurônios localizado acima do quiasma óptico, ali ó, lateralmente ao terceiro ventrículo, por isso que o nome é núcleo supraquiasmático, que quando ele media, né, os níveis, né, de corticosterona, aqui nós estamos falando de rato, né, corticosterona e não cortisol, ao longo, aqui é 7 horas, né, aqui é 13 horas, aqui é 19 horas e aqui novamente meia-noite. Então você tem aqui um aumento, isso que nós estamos falando de rato, né, um aumento, né, de corticosterona durante a fase escura, né, para o roedor, no caso de rato. E isso aqui é no animal, né, controle, o chão operado, e se você faz, por exemplo, aqui no animal cego, né, o animal perde os olhos, né, você tem, né, ainda continua tendo a variação, só muda, né, a fase, mas se você faz uma lesão, né, no hipotálamo, né, aqui nessa região do núcleo supraquiasmático, nesse conjunto de neurônio, o ritmo perde totalmente. Então, ele mostrou isso, e, simultaneamente, esse pesquisador, né, o Frederico Stephen, que faleceu o ano passado, né, o Stephen, ele era um alemão, né, filho, né, de fazendeiros, e que durante a Segunda Guerra Mundial, ele, como do jovem, ele foge da Alemanha por ser, né, de uma família judia, né, com medo da perseguição nazista. Ele foge e vai para o Canadá para estudar inglês no Canadá, fica um tempo no Canadá, trabalhando, né, em fazenda, aprendendo inglês, e quando ele considera que tem fala bem inglês, já há um pouco mais de 20 anos, ele vai para os Estados Unidos, para a Califórnia, para estudar medicina. Na Califórnia, né, ele, né, encontra, né, este pesquisador, né, o Ivan Zuck, que foi professor dele, e acaba convencendo a fazer a fazer doutorado, melhor dizendo, né, e com isso, então, ele faz exatamente esse experimento, que é fazer a lesão nesses neurônios, e ele mostra que a lesão nessa região do hipotálamo, né, lá nos núcleos supraquiasmáticos, elimina os ritmos circadianos, tanto do comportamento alimentar como da atividade locomotora. O Stephen, né, Stephen foi um pesquisador famoso, né, embora ele foi muito tímido, ele nunca saía da Califórnia, nunca ia a evento nenhum, embora o seu laboratório sempre esteve aberto, né, à visita de qualquer um. Esses dois grupos de pesquisadores, o Steven, né, e o Chuck, né, eles fizeram, né, um encontro em Harvard em 1997 para comemorar os 25 anos, né, da descoberta do núcleo
supraquiasmático, e eles relatam, então, eles fazem um relato das pesquisas com o relógio biológico, o núcleo supraquiasmático, em 4 fases. A primeira fase foi uma fase mais de lesão, né? Ou seja, isso aqui é o terceiro ventrículo, aqui é o quiasma óptico, aqui é uma região de lesão, né? Onde teria o núcleo supraquiasmático. A primeira fase foi onde foi tentado buscar demonstração de que os neurônios do núcleo supraquiasmático são necessários para a ritmicidade circadiana, né? Então, veja, nessa época, nós estamos falando dos anos 70 e 80, dos anos 60 até o início dos anos 80, era um protocolo fundamental, né, em neurociência, provocar lesão, que era, se eu provoco a lesão e se altera a funcionalidade, aquela estrutura era fundamental para isso. Deixava de regular. Visão simples, mas era uma visão que foi fundamental, né, e rica para a gente entender como funciona, né, os nossos organismos, né? A segunda fase, né, foi a fase, né, de entender, né, aqui que nos neurônios, no núcleo supraquiasmático, contém osciladores circadianos, tanto por estudo in vivo como estudo in vitro, né, evidenciando que há osciladores, né, circadianos no núcleo supraquiasmático. Essa é uma evidência, né, do metabolismo, de que o metabolismo desses neurônios. Então, isso aqui é de um primata, tá? Isso aqui é de um primata próximo, né, de um calitrix. Então, isso aqui é um experimento feito, né, com desoxiglicose, marcada com carbono 14, em que neurônio gosta de glicose, né, e oxigênio. Se eu dou desoxiglicose, ele capta a desoxiglicose, mas não metaboliza. E aí ele acumula isso. Então, quanto mais o animal está metabolizando, mais ele capta, né? Aquele neurônio está com maior atividade metabólica, ele capta mais. E aí, quando eu faço, né, o sacrifício do animal e vou ver, né, histologicamente como é que está, através, né, de revelação da atividade radioativa, né? Então, isso aqui eu coloco, né, esse tecido cortado em cima, né, de um material que é sensível à radiação, como se fosse, por exemplo, o material de uma chapa, de um raio-x, né, e eu marco. Então, esse aqui é o córtex, bastante ativo, aqui é os núcleos da base, caudado, putamen, aqui tálamo, tal, etc. Né? E aqui, olha, aqui é o hipotálamo, o terceiro ventrículo. Vocês estão vendo aqui, ó, o conjunto, essas duas bolinhas aqui que eu estou marcando em vermelho, são exatamente, né, os núcleos supraquiasmáticos. Isso durante a fase clara. Durante a fase escura, veja, eu não tenho a marcação desses neurônios. Mostrando que, durante a fase clara, há uma grande atividade metabólica dos neurônios do núcleo supraquiasmático. Enquanto que, durante a fase escura, a atividade metabólica é mínima. Isso foi mostrado também para roedor, aqui para camundongo, para hamster, para rato, né? Então, mostrando que eu tenho, né, osciladores, pelo menos em termos metabólicos. A mesma coisa foi mostrada em termos eletrofisiológicos, né, aqui para os núcleos supraquiasmáticos, né? Então, isso aqui na formação reticular, isso aqui é do núcleo supraquiasmático, a oscilação da frequência de descarga de potenciais de ação desses neurônios, tanto em vivo como in vitro. Então, mostrando que essas células, né, funcionam como osciladores. E a frequência desses disparos, então isso aqui seria, por exemplo, aqui, ó, mais aqui nesta fase, na fase clara. E se eu mudo aqui a fase da luz, olha, eu mudo também. Se eu faço uma inversão, né, isso aqui, olha, essa primeira aqui eu começo, a luz acende às 9 horas, às 7 horas da manhã, e faz isso. E se acende às 19, ela está invertida, tem uma relação de fase invertida, né? Isso eu faço depois que eu pego o animal e coloco na condição, né, posterior, né, para não ver o efeito direto da luz. Então, vejam, né, do quanto que os neurônios funcionam. Então, os neurônios funcionam como um oscilador. Isso foi demonstrado tanto em vivo como in vitro, né? Aqui eu tenho um detalhe, né, terceiro ventrículo, aqui eu tenho uma marcação em NIS, né? E aqui tem os neurônios, o córtex dos neurônios marcado, né? Aqui dos núcleos supraquiasmáticos, né? Aqui é uma marcação para peptídeo intestinal vasoativo, mostrando uma marcação aqui só na parte ventral dos neurônios, não na parte dorsal.
Aqui para a vasopressina, mostrando a marcação apenas na parte dorsal e não dos neurônios ventrais, né? Aqui é um outro corte, né? Mostrando aqui os dois núcleos marcados, do núcleo supraquiasmático, aqui é o quiasma óptico, né? Aqui eu tenho o quiasma óptico, né? Que é o nervo óptico, um do lado, né? Aqui é o direito, aqui é o esquerdo, aqui formando o quiasma, e aqui em cima já que seria o terceiro ventrículo, e os dois, né, com essas conexões. Então, isso chegou, né, a outra condição, que foi os experimentos com transplante. Por quê? Porque, na verdade, os núcleos supraquiasmáticos, como tem aquele conjunto de neurônios, o que era a lógica do experimento? Eu faço a lesão, perco a ritmicidade. E se eu pegar, né, e voltar esses neurônios? Já que esses neurônios, eu estou dizendo que eles só funcionam como osciladores, como um relógio biológico. Então, isso aqui é o primeiro trabalho mostrando em hamster, né, que a lesão do núcleo supraquiasmático e o transplante, ele recupera a ritmicidade. Então, isso aqui seria o animal antes da lesão, mostrando um ritmo aqui, bem claro. Aqui a atividade, né? Atividade acontecendo, né, sempre próximo, né, no mesmo horário. Eu faço a lesão, então, provoca uma arritmicidade. O animal perde a capacidade de expressar o ritmo circadiano na atividade, né, motora. Aí eu faço o transplante de neurônios do núcleo supraquiasmático de fetos de hamster, e o ritmo recupera. Aqui o espectrograma mostrando, né, a recuperação. Então, isso, né, mostra algo importante. E aí tem uma publicação de 1990, que é da Science. Este é a capa da Science, que, para mim, esse é um dos artigos mais ricos, mais importantes da neurociência publicado no século passado. Claro, né, como um cronobiologista, não poderia fazer, né, essa posição, mas eu considero isso real. Por quê? Esse aqui é a capa, né, da revista, que relata, né, sobre o experimento, que, né, tanto corpos de neurônio como fibras dos neurônios do núcleo supraquiasmático, que é terceiro ventrículo, então eu estou no hipotálamo, e aqui são as projeções dos neurônios do núcleo supraquiasmático. Isso é referência a esse artigo, né, do professor Martin Ralph, que na época ele estava, né, no laboratório do professor Michael Menock, né, em Virgínia, nos Estados Unidos. Isso aqui é um registro, né, do hamster selvagem. Isso aqui, quando ele está em condições, né, de escuro constante, ele fica com um ritmo um pouquinho maior do que 24 horas. Então, o professor Martin Ralph, ele recebeu, como ele gosta de dizer, de presente, né, de brinde, de um pesquisador de um laboratório vizinho que trabalhava com genética, e naquela época, genética clássica, a biologia molecular estava ainda em desenvolvimento, então as mutações, a gente não tinha capacidade de fazer, né, inserção, de manipular o DNA em si. A única forma da gente fazer manipulação era por meio de radiação ou por substâncias, né, que provocasse mutagênese. Era isso que a gente fazia. Então, a gente fazia a olho escuro. Eu pegava o animal, né, botava, por exemplo, a fêmea grávida e colocava, né, sobre, né, ambiente de radiação, ou injetava substâncias químicas que eu sabia que provocava a mutagênese. E depois eu ia fazendo seleções, né, seleções aleatórias, para ver se eu encontrava alguma mutação. E o que é que o professor Martin Ralph encontrou fazendo uma análise, né, do fenótipo de mais, né, de 1.500 animais que tinham sido submetidos, né, a mutações, a agentes mutagênicos, né, hamster, né? Então, o que ele encontrou, né, isso aqui é o animal selvagem, né, o hamster que não teve, né, mutação nenhuma. Os primeiros dias ele está aqui em LB, ou seja, claro, escuro. Então, a gente vê que em preto aqui, cada linha dessa é um dia, né? Então, é atividade. A gente vê que a atividade do animal, aqui é a mesma coisa, ela começa muito próxima aqui ao início do escuro. Termina um pouco, né, antes de finalizar o escuro. A partir desse dia, a partir lá do 7º dia, ele fica em escuro constante, o animal continua mais ou menos com um ritmo muito próximo de 24. E aí o que ele encontrou foi, né,
um grupo de animais que tinham 2 fenótipos circadianos. Então, esse aqui é o fenótipo selvagem sem mutação. E dentro dos que foram submetidos, né, à substância mutagênica, ele encontrou esses 2 fenótipos. Um deles, o animal, olha, a atividade aqui em claro e escuro, em vez de começar exatamente no início do escuro, começava aqui bem antes, mais ou menos 3 horas antes do início do escuro. E na hora que o animal era exposto, passava para escuro constante, o ritmo dele tinha uma inclinação muito grande. Ele começava a atividade bem antes, mais ou menos, né, 2 horas antes, né, do que, né, 24 horas. O que isso? Mostrando que ele tinha um ritmo de 22 horas. Aqui o ritmo dele estava próximo de 24 horas do selvagem. Já um outro grupo de animais, ele encontrou que a atividade começava muito mais cedo, né? E o ritmo dele era aproximadamente 20 horas. Então, o que é que eu tenho? O fenótipo do início da atividade, né? Aqui, no caso, ele mostrou que era determinado geneticamente. Ele viu que esse aqui era o mutante monozigoto e esse aqui era o heterozigoto, porque exatamente o acasalamento desse com esse, você tem esse resultado. Ele fez todos esses estudos e conseguiu confirmar esses dados, né? Então, ele confirma que a fase do início da atividade, né, que é um fenótipo, o fenótipo circadiano do início da atividade é determinado geneticamente. Essa foi a primeira evidência, né, de que a fase do ritmo circadiano é determinado geneticamente. Então, a gente pode dizer que esse animal aqui é um animal, né, selvagem, esse aqui é um extremo matutino, e esse aqui é um ultra extremo matutino. Ele acorda muito cedo, esse aqui acorda muito cedo, comparado com o selvagem. Né? E que esse fenótipo, né, também tem uma relação com o fenótipo do período, ou seja, da duração do ritmo quando o animal é colocado em condições constantes, que é o que a gente chama ritmo livre pulso. Aqui é 22 horas e aqui é 23 horas. Então, o Martin Half mostrou nesse trabalho já, nessas duas características, ou seja, a determinação do fenótipo comportamental pelo genótipo. Né? Uma questão importantíssima, né? De um achado, em termos de achado, né? Em termos de neurociência, né? Em termos de determinação do comportamento, né? O genótipo, né? Pelo o fenótipo comportamental sendo determinado. Então, essa é uma coisa importante. Né? A segunda questão, né, ele fez o seguinte: então aqui eu tenho o selvagem, o que ele tinha lá no laboratório dele, e o mutante. Né? E aí, né, o que ele fez foi promover lesão nos núcleos supraquiasmáticos dos 2 animais, no selvagem e no mutante. E o que ele observa, é claro, quando eu faço a lesão no selvagem, eu perco a ritmicidade. Quando eu faço a lesão desses neurônios no mutante, eu também perco a ritmicidade. Era o que já tinha sido demonstrado, até aí tudo bem. Mas a brilhante insight do Martin Half foi: e se eu fizer transplante cruzado? Já que eu tenho a mesma espécie, eu só tenho um selvagem e tenho um mutante. Então, a capacidade do transplante funcionar é grande, né, já que eu não teria rejeição. Então, se eu pegar aqui o mutante, né, selvagem, fizer uma lesão, ele fica arrítmico, e pegar neurônios do núcleo supraquiasmático do meu mutante e botar aqui dentro, a recuperação do ritmo vai ser como? Se eu pegar aqui do ramo selvagem, fizer a lesão, né, e pegar agora aqui do mutante e pegar neurônios, né, ele vai ficar rico, e pegar neurônios do selvagem, como é que ele vai recuperar? Então, foi isso que o professor Matt Half fez, e o que está apresentado, né, nessa brilhante publicação aqui na Science, é isso. Então, quando eu tenho um animal, né, selvagem, eu faço a lesão do núcleo supraquiasmático, eu perco a ritmicidade, eu faço o transplante, e aí, alguns dias depois, eu tenho uma recuperação do ritmo,
esta recuperação do ritmo, o período, ou seja, o fenótipo após a recuperação, foi determinado não pelo genótipo do receptor, do animal que está recebendo, do animal que teve a lesão, mas do animal doador. Então, são os próprios neurônios do núcleo supraquiasmático que estão vindo do animal doador, porque do animal doador eu estou trazendo os neurônios, eu não estou trazendo o animal inteiro, eu estou trazendo só os neurônios com as suas células, né? O seu DNA que está ali. Então, o DNA, né? Os neurônios são necessários o suficiente para gerar o ritmo. Do mesmo jeito, eu tenho aqui o selvagem, eu faço uma lesão, fica rítmico, eu faço o transplante, a recuperação do selvagem, né? Ou do mutante, é com o padrão semelhante ao do selvagem. Então, os neurônios do núcleo supraquiasmático, né, se demonstraram, né, importantes, se demonstraram, né, tanto como necessários, mas suficiente para gerar ritmicidade circadiana. Isso, independente, né, de ser, né, homozigoto ou heterozigoto, a resposta sempre era a mesma, né? Ou seja, a restauração do ritmo após o transplante era determinado pelo doador e não pelo receptor. Uma demonstração clara da importância do genótipo neste caso, né? Então, o professor Martin Ralph, né, ao criar, né, a fazer essa publicação e fazer esse experimento, ele criou esse paradigma, né, que a gente considera um paradigma fundamental na neurociência, que é esse paradigma, né, de transplante, que para algumas áreas é importante, no sentido de eu estudar esta relação, né, genoma, fenótipo, natureza, né, e meio ambiente, né? Então, esse trabalho do professor Martin Ralph, ele foi fundamental. A gente tem uma grande colaboração, né, com o professor Martin Ralph, a gente tem, né, alguns trabalhos já realizados com ele, a gente já teve algumas vezes lá no laboratório dele, lá em Toronto, no Canadá, ele também já teve algumas vezes aqui, né, em Natal com a gente, né, e inclusive quem quiser detalhes desses tipos de experimento, a gente conhece, ou a gente coloca em contato, né, com o professor Martin Ralph. Então, os neurônios do núcleo supraquiasmático, eles foram importantes, mas eles trouxeram algumas coisas bastante interessantes, né? E aí o que eu queria chamar essa questão daquilo que a gente chama, né, do genes do relógio. Olha, só encontro que os neurônios são fundamentais, né, para a expressão do ritmo, para a sincronização, é a célula em si, então, né, o DNA ele é fundamental. Então, olhar esses DNA foram importantíssimos. E aí, então, né, com o desenvolvimento da biologia molecular, né, ou seja, as técnicas, né, que eu consigo detectar, né, a presença dos RNA mensageiro, né, do DNA ou da proteína, né, de dação in situ, Norton Blotter, Western Blotter, né, todas essas técnicas foram riquíssimas no sentido da gente entender o que ocorre em nível celular e dentro da própria célula propriamente dita. Então, isso aqui é um esquema, né, bastante interessante que mostra, né, as etapas fundamentais da oscilação circadiana, né, como se isso aqui é um neurônio do núcleo supraquiasmático, né? Então, o que a gente tem? Primeiro, eu tenho um processo de transcrição. Aqui eu estou vendo transcrição de dois grupos, né, aqui de genes, o chamado clock bemol, né, aqui os genes. Esses, né, genes, ele vai formar aqui o RNA, né, você vai fazer a transcrição, né? Aí eu vou ter a translação disso, então eu vou ter a síntese, né, das proteínas, né? Essas duas proteínas, bemol-1 e clock, eles vão formar um dímero. Ao formar um dímero, eles ficam com a capacidade de formar esse processo de translação que é retornar para o núcleo. E aí esse dímero, né, ele se acopla, ele se liga aqui por esse sítio box, e ao se acoplar a esse sítio, ele vai promover, né, a transcrição de diversos outros fatores, né? Dentre esses fatores, nós temos um fator que a gente chama de PE, CRY, né? Aqui uma proteína quinase, uma proteína Hev, né? Outras substâncias que vão se ligar, né, a diversos sítios intracelulares. E essas duas proteínas aqui, a proteína PE e a proteína CRY, né, eles são importantes porque eles formam um dímero, e ao formar um dímero, eles entram novamente, né, para o núcleo, através de translação, e vão promover uma inibição, né,
daqui do clock bemol. Ao promover a inibição do clock bemol, o que ocorre? Né? E aí, essa inibição do clock bemol impede, né, a própria transcrição. Então, eu tenho um processo, uma alça positiva, transcrição, uma alça de translação negativa, e esse mecanismo, né, ele ocorre durante 24 horas. O clock bemol ele vai ser um processo de transcrição tipo, né, PAS, né? E hoje a gente conhece os detalhes, porque, inclusive, isso aqui depende, né, desses processos metabólicos. E aí, quando a gente vai olhar dentro, né, do núcleo supraquiasmático, né, a gente vai ver esse processo nesse sentido. Então, o que é que eu tenho aqui? Olha, hoje nós sabemos, na retina, a gente tem um conjunto de células ganglionares que contém um fotopigmento chamado melanopsinas, e são essas células ganglionares cujos axônios se projetam para os neurônios do núcleo supraquiasmático. E esses neurônios têm dois tipos de neurônio. Um neurônio é um axônio, eles podem liberar glutamato ou PACAP, né? Então, vão agir sobre esses receptores. Isso tudo, indiretamente, ele vai agir aqui sobre essa maquinaria molecular. Essa maquinaria molecular aqui, né, ela vai, né, através da produção de alguns genes, vai atuar, né, mudando, né, a dinâmica da permeabilidade, né, para alguns íons na membrana. E se eu mudo essa permeabilidade, né, porque eu vou mudar aqui o estado redox, eu mudo, por exemplo, a capacidade de disparo de potenciais de ação. Por isso que os neurônios do núcleo supraquiasmático, em sua maioria, eles têm uma frequência baixa de disparo de potenciais de ação durante a fase clara e alta frequência de disparo de potenciais de ação durante a fase clara, baixa atividade neuronal durante a fase escura, alta atividade, né, de disparo de potenciais de ação na fase clara, e assim sucessivamente. Olha, semelhante ao que a gente viu, já falei para vocês, do metabolismo. Maior metabolismo na fase clara, maior atividade de frequência de potenciais de ação, também na fase clara, dos neurônios do núcleo supraquiasmático. E a grande questão é assim, como é quais são as vias que a gente conhece aqui, né, que faz aqui essa ativação, desativação desses receptores até ativar aqui. Né? Uma das questões disso, né, eu gosto de falar muito disso, foi um trabalho brilhante feito pelo Diego Golombek. O Diego Golombek é um pesquisador brilhante da Argentina, infelizmente a Argentina está em crise hoje, né? O Diego Golombek, né, nos anos, né, na primeira década, né, desse século, né, ele estudava muito neuroquímica, e uma das questões, né, o Diego relata, né, ele é muito próximo do Brasil, ele sempre vem ao Brasil para os eventos, tá? A gente tem uma amizade bastante próxima. Ele relata aqui o seguinte, né, enquanto ele estava no final do ano, né, de 2005, né, numa festa de final do ano, lá do laboratório, né, numa confraternização, e aí depois, né, de vários baseados, né, um aluno, né, sugeriu, né, a seguinte questão, porque o Diego Golombek, ele tinha uma seguinte hipótese: quem sabe essa via aqui não depende do óxido nítrico, porque, é claro, eu tenho aqui ativação de cálcio, essa via de cálcio também pode estar incluída, né, de ativação do sistema de óxido nítrico, tal, etc. Então, né, o Diego dizia, olha, me parece que pelo menos ou o avanço ou atraso de fase, a velocidade da ritmicidade, parece, né, ter essa participação entre a luz e a alteração dos neurônios do núcleo supraquiasmático, parece que tem ativação do sistema de óxido nítrico. E aí ele diz, né, um aluno dele, né, depois todo mundo já bastante alegre por causa, né, um pouco de vinho e um pouco de baseado, né, propôs para ele, se você diz, professor, que tem o óxido nítrico envolvido, por que a gente não dá Viagra para os nossos camundongos? Já que o Viagra, né, altera, né, o sistema de óxido nítrico. Mas, né, que na verdade aqui essa é uma substância, né, farmacológica, né, do Viagra, o sildenafil, né, ou se dizia que ele não passava a barreira hematoencefálica. E os núcleos supraquiasmáticos estão dentro lá do cérebro. Então, uma questão, né, foi, então, mas será assim não ultrapassa? Eles conseguiram mostrar que ultrapassava, e o que eles fizeram, né, foi um experimento bastante interessante. Então, imagine, aqui está o resultado,
Isso aqui é feito, né, com camundongo. Então, tem um animal, está em claro escuro aqui. Então, aqui eu estou, o início da luz começa aqui. Então, ele avançou em 6 horas o início da luz, e o animal levou vários dias para se ajustar, né? Então, esse processo aqui, ele vem, né, demorando, né? Demora aqui vários dias, um pouco mais, próximo de quase 14 dias. E quando ele faz aqui a mesma coisa, né, e aí ele vai, faz o avanço, mas ele dá, né, um Viagra para o animal, o sildenafil. E o que é que ocorre? Olha, o ajuste é muito mais rápido. Então, o avanço de fase é mais rápido. Então, ele demonstrou de que, né, esta via aqui, né, ela depende, né, do sistema, né, de óxido nítrico. Isso aqui é uma demonstração. Veja que ele vai mais rápido aqui, né, o avanço ele é mais rápido que, por exemplo, com a salina, né, e ele mostra que isso depende, né, da dosagem, e ele mostra, inclusive, com expressão de Cephos, mostrando que realmente o sildenafil passou para, né, o cérebro para a primeira vez essa evidência. E aí o Diego Hollenberg, que é também um escritor, ele já ganhou prêmios, né, literários, escreve romance, peças de teatro, poesia e tal, né, um grande divulgador científico na Argentina. Ele, né, no final do artigo, que está no PNAS, né, ele coloca assim, ó, talvez um dia a gente vai chegar num voo transmeridiano, saindo de Buenos Aires, chegando, né, em Paris, a aeromoça vai estar distribuindo Viagra para a gente, para reduzir os efeitos da jet lag, né, para a gente se ajustar mais rápido. E isso acabou gerando uma divulgação muito grande do jornal, ou em jornais, em mídias na época, né, e ele acabou ganhando por causa disso, né, o prêmio Ig Nobel, que é dado, né, por um grupo, né, de pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel, né, na Universidade de Harvard por causa, né, dessa brincadeira que ele fez. Então, né, o que a gente sabe? Eu tenho isso aqui, né, vem para cá, daqui eu tenho alteração, né, da taxa de disparo, que vai, então, ter saída, então, isso aqui é da parte ventral, a parte dorsal do núcleo supraquiasmático, os outros neurônios, que vão agir nos diversos estruturas alvos do núcleo supraquiasmático, e utilizando diversos tipos de neurotransmissor. Então, a neuroquímica dos núcleos supraquiasmáticos são bastante importantes. Então, né, o que a gente tem hoje, né, é que os núcleos supraquiasmáticos são necessários o suficiente para a geração e sincronização da ritmicidade circadiana. Então, a ritmicidade circadiana, nesta época, ela é reduzida a um conjunto de neurônios no núcleo supraquiasmático. Então, essa foi uma visão muito reducionista, nós estamos falando isso do final dos anos 80, início dos anos 90, e, por acaso, isso coincidia, né, com o meu início da minha pós-graduação. Tudo isso. Então, tudo que se falava em ritmicidade era um pouco, né, a questão, né, de olhar, né, os núcleos supraquiasmáticos, tal, era isso, era algo fundamental, era uma visão muito reducionista, né? Agora, quais são as contradições disso? Né, desse processo, que é isso que eu queria chamar a atenção agora. Então, uma coisa interessante, em primeiro lugar, é que, assim, olha, quando eu estudei, né, muito os neurônios do núcleo supraquiasmático, encontrei, né, os genes, as RNA, as proteínas envolvidas, né, eu acabei levando a seguinte descoberta, que a expressão desses genes e desses ritmos, eles não estão só nos neurônios do núcleo supraquiasmático, eles estão em células periféricas, como em fibroblasto. Isso acabou gerando que eu tenho em fígado, eu tenho em pâncreas, eu tenho... Então, isso mostrou a contradição, que antes eu dizia que eu só tinha um grupo de neurônios, meu relógio biológico era o núcleo supraquiasmático, e, contraditoriamente, eu vi que isso não era só central, isso também tinha periféricos, osciladores periféricos. Então, não era só aqui no núcleo supraquiasmático, mas para cada tecido periférico eu tinha, né, uma maquinaria molecular, né, ajustada disso. Então, eu saio dessa visão, né? E o mais interessante é que no final dos anos 90, início dos anos 90, a gente existia duas comunidades na cronobiologia. Uma que a gente chamava de Clock People, que era vinculada à Society for Research in Biological Rhythm, que era tinha um olhar mais reducionista, e uma que a gente chamava de cronobiologista, que era
vinculado mais à International Society for Chronobiology, que tinha mais uma pesquisa, mais um olhar humano e tal, né? E a grande questão é por que existiam esses dois grupos, né? Já que eu tinha, né, essas pesquisas com o núcleo supraquiasmático, com a biologia molecular tão importante, né? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa entender. Na época, né, eu estava lá, eu fiz o meu mestrado com um modelo que eu chamei modelo de rede de osciladores, isso aqui é a página, né, a capa da minha dissertação de mestrado, que foi o título de Intermodulação de Frequência, um modelo funcional para a organização de seres vivos, né? Na verdade, a organização temporal dos seres vivos, né? E aí, né, isto, né, porque, juntamente com o meu orientador, o professor Nelson Marques, né, a gente, né, não conseguia olhar, né, a ritmicidade circadiana restrita a simplesmente a um conjunto de neurônios. A gente olhava e tendia entender que deveria eu pensar muito mais como uma rede de conexões de osciladores. O primeiro modelo experimental nosso foi pensar no modelo de metabolismo, né? E aí, hoje, esse modelo, a gente já trabalha com o modelo de sincronização alimentar. Então, o modelo de sincronização alimentar, a gente tem isso aqui, olha. Então, aqui eu tenho o claro, o escuro, e cada barra dessa aqui representa uma atividade. Aqui eu estou com um esquema, né? Então, aqui o animal, um roedor, ele está... A fase ativa está ajustada à fase de escuro. Durante a fase clara, está em repouso. Se eu pegar esse animal, né, aquele alimentação é ad libitum, eu fizer uma restrição alimentar de aproximadamente 3 horas durante a fase clara. Então, aqui é o início do claro, é 0 hora, né? Então, ou seja, 6 horas depois do início do claro, eu vou colocar o alimento para ele durante só 3 horas, e o resto ele não tem alimentação. Então, no primeiro dia, isso não tem efeito nenhum. No segundo dia, né, ele já começa a ter uma atividade um pouco antes de começar a alimentação, e veja que depois ele fica tendo uma atividade pré-alimentação. É uma atividade que eu chamo de atividade antecipatória ao alimento. A atividade noturna dele diminui, mas aparece essa atividade diurna, que é uma atividade antecipatória. Essa atividade antecipatória ela é importante, né? Então, a gente diz que essa atividade antecipatória é um fenômeno periódico, então, um fenômeno rítmico, né? E eu tenho uma redução da atividade escura. Eu estou agora, né, eu estou levando a atividade para a fase clara, já que esse é um animal diurno, né? Se eu volto imediatamente, né, o animal para ad libitum, ele perde a atividade antecipatória. Mas o mais interessante é que se eu, né, deixo o animal, né, 3, 4 dias, né, com a alimentação ad libitum, ele perde o ritmo. Mas aí, se eu privo totalmente o animal do alimento, ele volta a expressar a atividade antecipatória, mostrando, né, claramente que essa atividade antecipatória é um fenômeno periódico ativo e não simplesmente, né, uma resposta, né, homeostática à ausência ou à presença do alimento, né? Aqui é um dado, esse que eu mostrei anterior era um diagrama, isso aqui é um dado real do nosso laboratório, onde aqui o animal está em claro e escuro com alimentação ad libitum, aqui a partir do 10º dia é restrição, que está definida aqui por essa barra em azul. Veja que atividade antecipatória que ocorre. Olha aqui a atividade antecipatória do animal, né, em relação na fase, né, ele aumenta muito a atividade. E essa atividade antecipatória, ela acompanha, né, o período dessa atividade antecipatória. Se eu faço a atividade 24 horas, 23, 22 horas, mostrando que eu tenho um limite de sincronização. Diga, Mr. Dalva, você levantou a mão? Oi, professor, sim. Prazer. Muito lindo seu trabalho, belíssimo. E eu gostaria de saber a observação da cronobiologia sobre pessoas em estados depressivos, já que o senhor falou aí no ciclo de claro e escuro. Como seria essa observação? Eu posso deixar isso um pouquinho mais para frente, que eu vou apresentar? Pode sim. Qualquer coisa você me cobre, viu?
Certo, que está, Então, assim, correlato, não é, com esse ritmo bioquímico, não é isso? exato. John, eu queria só alertar sobre o tempo, viu? Ok, sim, estou vendo aqui. Então, eu tenho aqui várias antecipações, né, mostrando que o ritmo ele ocorre, né, e que essa antecipação ela é independente dos núcleos supraquiasmáticos. Quando eu faço lesão no núcleo supraquiasmático, essa antecipação ocorre. Então, se é independente do núcleo supraquiasmático, que é um outro experimento mostrando que a lesão do núcleo supraquiasmático não altera, aqui é mostrando o limite de sincronização, aqui lesou, perdeu, você faz a antecipação aparecer. E a grande questão é, se não é o núcleo supraquiasmático, quem é esse relógio alimentar? Essa, né, é que, ou seja, se eu tenho uma sincronização por alimento, quem seria isso? Então, a primeira, né, lógica, né, é pensar, então eu tenho um oscilador, né, que é capaz de sincronizar, né, pelo alimento. E a primeiras estratégias, né, clássica foi a estratégia de lesão. Fizeram lesão no núcleo dorsal, do medial do hipotálamo, no núcleo paraventricular, núcleo central e base lateral da amígdala, hipocampo, núcleo accumbens, córtex. Todos esses, nenhum funcionou, nenhum perdeu a ritmicidade. Então, não parecia, né, ou seja, que o oscilador, né, sincronizado por alimento, ele não funciona, né, como o oscilador sincronizado pela luz, que foi encontrado como núcleo supraquiasmático. Será que isso poderia, então, ser um modelo de rede? Né? E aí nós fomos atrás, né, em pensar esse modelo, assim, será que pensar nos fatores pré-prandiais e pós-prandiais seriam importantes? E foi por isso que a gente propôs, né, nesse trabalho, um modelo em rede, né, para mostrar a sincronização por alimento. Né? Tanto aqui pensar na glicemia, né, ou seja, tanto como pré e pós-prandiais, como fator importante. Né? Então, aqui, será que ele sincroniza, se o animal sincroniza só por alimento? Né? Então, ou seja, os ciclos alimentares poderiam mexer aqui nos sistemas, tanto centrais como periféricos, né, e fazer com que o ritmo sincronizasse. Então, será que essa atividade antecipatória ela poderia ser induzida, né, por um fator hormonal? Né? E aqui nós fizemos, por exemplo, né, a questão de fazer restrição alimentar, mas utilizando exclusivamente glicose, não ração, como classicamente foi feito. E o que a gente viu demonstrou a questão da atividade antecipatória. Né? Então, aqui, ou seja, a glicose, né, a quantidade de ingestão, ela está relacionada com a quantidade de atividade antecipatória, né? Ou seja, mostrando de que a glicose em si, né, funciona como um fator de ativação do oscilador sincronizado ao alimento e que deve estar acoplado com os núcleos supraquiasmáticos. Aqui, por exemplo, é um exemplo que eu tenho um animal ad libitum, né? E aqui com a mesma alimentação, eu só mudo o claro escuro, né, mais 6 horas. Né? Então, o animal, como eu mostrei lá naquele experimento lá do Diogo Hollenberg, ele demora, né, aqui para sincronizar aproximadamente lá 10 dias. E se eu faço isso aqui utilizando, né, aqui eu coloco o animal em ad libitum e coloco ele em escuro constante. Então, aqui ele vai fazer o livre curso dele. Nesta condição, eu faço a restrição alimentar. O animal está em alimentação ad libitum, restrição alimentar, mais a mudança de fase. O animal se ajusta mais rápido. Veja que ele levou 10 dias aqui, o ajuste foi quase que imediato. Né? Então, a restrição alimentar faz com que o animal se ajuste mais rápido, mostrando que eu tenho um acoplamento entre o oscilador por alimento com os núcleos supraquiasmáticos. E outros comportamentos, respostas fisiológicas também, além da atividade, a gente mostrou que temperatura, isso aqui é a temperatura do animal ad libitum, né? Aqui é a atividade, aqui é a temperatura, aqui é a ad libitum atividade, com restrição com a ração, aqui é a temperatura, com restrição à ração, aqui é animal a atividade, ad libitum, com restrição, usando só glicose na restrição, e aqui é a temperatura. Se a gente for ver, aqui, olha, a temperatura também muda, né, conforme, né, o padrão de restrição. E com glicose, a mudança da temperatura parece ser, inclusive, mais brusca. Né? Aqui, novamente, né, a atividade, né, ao longo das 24 horas, ad libitum, né, no grupo, né, com restrição, né,
com glicose e restrição de ração, né? E aqui, né, é a atividade quando eu faço a restrição. Isso aqui é na condição de claro escuro, né, ad libitum. Aqui vejo que você tem uma diferença quando eu uso tanto glicose como ração. E o ajuste, né, é muito mais rápido, né, com glicose comparado. Então, isso gera a nossa proposição do nosso segundo modelo, né, pensar que, em vez de eu olhar só os neurônios do núcleo supraquiasmático, eu olho os neurônios de uma forma complexa, né, numa rede, né, e não mais. Né? Então, como é que a gente pode entender, em termos sociológicos, né, essa oposição entre, né, os clock people, né, e os cronobiologistas? Por que a gente consegue entender, sair do núcleo supraquiasmático isolado e vai para isso? E por que nos anos 90 a gente não tinha, né, as duas coisas, né, tão claras? Né? Então, pensando novamente, como é que eu posso olhar isso através do materialismo dialético, né? Então, a primeira coisa, né, é pensar no que dizem, né, os sociólogos da ciência. Então, por exemplo, o Pierre Bourdieu, né, que são as publicações deles, bastante, que eu recomendo bastante, né, que ele vai ao laboratório, né, ele vai olhar a comunidade científica, que Procon era autônoma, neutra, o que ele, na verdade, quando ele vai olhar com detalhe, ele descobre que, na verdade, a comunidade científica é um mercado de ciência. O Thomas Kuhn, como um historiador da ciência, ele dizia que a comunidade científica era a unidade básica da ciência, autônoma, neutra, e que o fundamental era o paradigma. Já Bourdieu vai dizer, não, olha, em vez de chamar de comunidade, ele vai chamar de campo. É a unidade básica, e, na verdade, é um ambiente de competição entre os pesquisadores, porque tem contradição. E eu vou ter, sim, a autoridade científica, ela não é neutra, e em vez de eu dizer, olha, o que cada pesquisador quer é o capital científico, né? O Pierre Bourdieu, ele vai ao laboratório, né, e vê lá o que é que ocorre. Então, na verdade, eu tenho, né, no ambiente de laboratório, na comunidade científica, uma disputa, né, semelhante ao que ocorre no mundo da realidade, né, do capitalismo. Né? Ou seja, aqui eu busco dinheiro, aqui eu busco o capital científico. Então, a produção científica nada mais é do que uma produção especial e uma distribuição especial do modelo capitalista de mercadoria. Né? Então, como é que a ciência, então, avança? Né? Então, na verdade, o que o Bourdieu vai propor é que a atividade científica, em parte, ela tem um processo de acumulação, transmissão e reconvenção desse processo. Porque eu vou ter, né, aquilo que eu vou chamar de categorias ou hierarquia. Eu vou ter os cientistas que a gente vai chamar os dominantes e os dominados. Quando eu comecei a fazer pós-graduação, então, os dominantes eram os clock people e os dominados eram os cronobiologistas. Né? E como é que que estratégia os cientistas fazem para avançar na ciência? Tem a estratégia da conservação, daquilo que a gente chama, né, ou seja, simplesmente, né, eu vou chegar, né, a deixar os dominantes como eles são, ou eu tenho a estratégia, né, da sucessão, né, que é esperar que vá mudando aos poucos, vá mudando por dentro. Né? Ou a da subversão, a seção por fora, propondo coisa diferente, criando eventos diferentes e tal, e etc. Então, o Bourdieu vai deixar claro, né, que a disputa interna e centrista é o que garante a própria autonomia da ciência. Né? E aí a gente vai para uma outra pessoa que olha isso de uma forma muito clara, que é o Bruno Latour, que infelizmente faleceu em 2022, né? Que tem esse trabalho bonito, que é a ciência em ação, ou a vida do laboratório. Né? Isso aqui, na vida do laboratório, ele vai fazer uma etnografia da ciência. Né? Então, ele vai fazer como se fosse um etólogo dentro do laboratório. Né? Então, aqui, veja, que os relatos são muito interessantes. Esses diapositivos eu posso deixar com vocês, esse livro vale a pena a leitura dele, tais, etc. Isso aqui é um desenho que ele faz para dizer onde é que tinha os telefones, como é que funcionava, tal, o que é que existia, tal, né? E para entender. Então, o que o Bourdieu vai fazer, né, o Latour depois, né, o que é que motiva o cientista a fazer o que ele faz? Como é que, porque haja um cientista, existe uma comunidade científica ou um mercado científico? Como é que ela estrutura e como se dá essas relações entre os cientistas? Então, o Latour vai dizer, olha, os cientistas eles são muito estrategistas, negociadores, calculadores,
são mobilizadores de recursos de todos os tipos, eles estão permanentes em competição. Nada daquela neutralidade que Thomas Kuhn. Então, a disputa entre cientistas, laboratório, instituição, vai se dar na fronteira do conhecimento, é uma competição muito semelhante àquela do pluralismo político e do mercado econômico capitalista. Né? E qual é o tipo de acesso? A tradição, né, e análise por pares. Né? Então, o Latour vai colocar isso como algo. Então, a habilidade política estaria no centro da prática científica. Como melhor político e estrategista for o cientista, melhor será a sua ciência. Né? E eu concordo, né? E eu acho que essa questão ela é importante, e é importante que a gente discuta, né, isso, inclusive, com nossos estudantes, para que eles não tenham, né, uma visão, né, ingênua, né, da prática científica e achar que a prática científica ela não faz parte, né, da superestrutura, né, que é o mundo capitalista que nós vivemos. Né? Então, enquanto que o Bourdieu falava do crédito, do capital científico, né, o Latour vai falar da credibilidade, né, ele acrescenta, né, as crenças do B, né, e o que o cientista faz é reinvestir continuamente os seus recursos acumulados, que são os papers, né, os títulos, os prêmios, tais, etc., que vai gerar, né, esse ciclo de credibilidade que vai fazer a ciência rodar, né, propriamente dito. Né? Então, o que é um cientista para o Latour? Né? É um investidor em credibilidade, né, em buscar recompensa, confiança, influência, reputação na capacidade de responder no futuro, os investimentos, né, do presente. Né? Ele vai deixar isso de uma forma bastante clara. Então, o que seria o ciclo de credibilidade? É investir em dinheiro, equipamento, informação, em prestígio, credenciais, áreas de estudos, argumentos, paper, livros, prêmios, várias coisas, né, que é a realidade, né, da nossa, e não essa visão ingênua de que o cientista ele é apático, ele não é político, ele é apolítico, como se pudesse existir, né, desta forma. Né? E essa questão, inclusive, eu acho que trago ela agora de uma forma muito ênfase agora, somente nesse momento que a gente está discutindo, né, a necessidade de discutir politicamente as nossas instituições, os nossos salários como professores, como docentes, os valores das bolsas, tais, tudo, etc., e simplesmente ficar dizendo, eu não posso, não vou participar de movimento nenhum, como, né, se fazer ciência, né, não fosse um ato político. Aí é claro, né, que a ciência, sim, tem um diferencial, que eu acho que a gente tem que preservar e tem que lutar para que ele seja ético, tal, etc., que é a nossa avaliação para os pares. Né? Principalmente quando essa avaliação para os pares ela é aberta, né, ela não é feita, né, de uma forma cega, né, mas ela é feita de uma forma, né, no sentido transparente, que eu acho que isso é importante. Né?